Capitão Bill Jr. é um filme de 1928, dirigido por Charles Reisner e Buster Keaton, estrelado por Buster Keaton, Tom Maguire, Ernest Torrance e Tom Lewis. O recém-saído da faculdade, refinado filho de um rústico capitão de barco a vapor, vem visitar o pai que ele não vê desde criança. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 42 da lista. A gente tem mais um filme do Buster Keaton que, se eu não me engano, como eu falei no último vídeo, eu acho que no último filme dele eu falei isso. Eu acho que esse aqui é o último filme dele. Filme dele mesmo, né? Sem contar filmes aí em que ele aparece, porque a gente tem pelo menos mais um em que ele aparece, mas que essa altura também já saiu aqui, então tecnicamente acho que esse continua sendo o último. E, bom, a sinopse resume muito, mas também é um filme bem simples, né? Realmente a história do filme é essa cidadezinha que tem ali uma coisa portuária e tem barcos. Tem 2 barcos a vapor principais ali que funcionam na cidade. Na verdade é um barco a vapor e o outro eu acho que na verdade é movido a outra coisa. Mas é pra ser um barco que é o do pai dele, que é um barco pequeno, uma coisa simplesinha. E o outro é tipo um mega barco imenso, turístico, e o dono é um homem super rico e uma coisa assim. E eles se odeiam porque eles ficam ali disputando nessa cidade e tal. E aí o cara do barco a vapor recebe uma carta dizendo que o filho dele tá indo pra lá. Ele fica muito animado pra ver o filho que ele não vê desde criança. O filme nunca diz por que ele não vê o filho desde criança. E aí quando chega é o Buster Keaton, que é essa pessoa meio... como é que eu posso dizer? Ele é meio fresquinho, sei lá. A ideia do filme é que é pra ele ser meio culto e, bom, refinado, como ficou na sinopse. É pra ele se vestir e se portar de um jeito que, sei lá, faça sentido na cidade grande, mas que não faça sentido ali onde ele tá, onde ele encontra o pai, sabe? É meio essa a ideia. E o pai é um homem rústico, né? Uma coisa assim. Ele chega muito certinho, muito arrumadinho e tal, usando um bigode que o pai acha ridículo, e, sabe? Com uma aparência, né? Que o pai acha ridículo, com roupas que o pai acha ridículo, com um chapéu que o pai acha ridículo. Então já começa com esse atrito, sendo que ele também, logo que chega, encontra uma mulher que é alguém que ele já conhecia da cidade grande, porque ele logo fala, você aqui e tal, e começa a conversar. Mas aí a gente descobre, e bom, eles logo descobrem também que ela é filha do dono do outro barco. Então eles têm um rolo ali, o Buster Keaton e essa menina, só que os pais se odeiam, né? Porque os pais são os donos cada um de um barco. E eles se odeiam. E aí, assim, 90% das piadas do filme são referentes a isso. Ou o Buster Keaton com o pai, e esse duelo ali de, eu não diria nem gerações, né? Mas criações diferentes na vida e tal. Conceitos diferentes na vida. E esse duelo em relação aos pais, né? Aos 2 pais e ao casalzinho que quer ficar junto. E bom, não é exatamente um filme para spoilers, né? Mas aí uma coisa relevante é que num determinado momento do filme, e essa é relevante porque vai ter muitos comentários sobre isso, tem um grande ciclone que chega na cidade e basicamente devasta a cidade. E aí tem uma grande sequência de cenas e, bom, de piadas relacionadas a isso. E aí, bom, a primeira coisa que eu quero comentar de curiosidade é que, apesar de eu ter falado o nome Capitão Bill Jr., que é realmente o nome como o filme costuma aparecer hoje em dia, se eu não me engano, na época que esse filme foi lançado inicialmente, ele tinha o título de Marinheiro de Encomenda. Então pode ser aí que hoje você encontre esses 2 títulos, dependendo da versão onde você estiver olhando, mas o nome mais comum hoje é Capitão Bill Jr., que é basicamente uma tradução aí do título original em inglês. E aí, bom, quem teve a ideia original do filme foi o Charles Reisner, que era alguém que colaborava muito com o Chaplin, com frequência. Ele que teve a ideia desse filme, ele que dirigiu o filme. O Buster Keaton, apesar de eu ter citado ele como co-diretor, e hoje ele ser considerado co-diretor, ele não foi acreditado na época. O filme saiu como direção apenas do Reisner. Aparentemente, o ciclone, que eu falei, né, sobre como é um grande ponto, eu diria que é o ponto alto do filme, né? Esse ciclone que ataca a cidade, só essa sequência custou 1/3 do orçamento inteiro do filme. E não é uma sequência exatamente longa, mas ela realmente tem diversos momentos bem impressionantes. E eu acho que é uma sequência em que acontece muita coisa, então até que faz sentido, né? Como de costume, o Buster Keaton fez todas as suas próprias cenas perigosas, não houve qualquer uso de dublês. As cenas que ele faz envolvem ele ser pendurado de um guindaste e ficar sendo jogado de um lado pro outro, pendurado nesse guindaste e coisas do tipo. A cena mais famosa desse filme, que é inclusive, se não há, pelo menos uma das cenas mais famosas da carreira inteira do Buster Keaton, eu diria que há, mas pelo menos uma das, é um momento em que ele tá
parado e a fachada de uma casa cai em cima dele, com ele ficando exatamente no espaço onde tá a janelinha, e aí a coisa cai em volta. Essa cena é muito famosa. Só que o interessante é que parece que essa cena foi filmada de um jeito que a casa não é exatamente cenográfica. Normalmente se faria uma coisa desse tipo com uma casa que, se por acaso caísse na cabeça dele, não seria um grande problema, né? Aparentemente não foi o caso. Porque o Buster Keaton era maluco, e ele mesmo já deu entrevistas falando que nessa época ele não sabe onde ele tava com a cabeça, ele não sabe o que acontecia, porque ele era completamente maluco em relação a correr perigo das coisas. Ele fez isso com uma casa de verdade, que aparentemente... A internet me diz que essa fachada que cai em cima dele pesava 2 toneladas. Obviamente, se caísse em cima dele, eu acho que seria o peso de parte, né? Não seria as 2 toneladas caindo em cima dele. Mas ainda assim, considera-se que se ele tivesse ligeiramente na marcação errada, ele teria morrido ali. Esse parece ser o consenso geral. E parece que a marca no chão para ele saber onde ficar era um prego. Então, assim, se ele se posicionasse errado em relação ao prego, era isso. Acabava ali. Mas no fim deu tudo certo, a cena acontece, e eu acho interessante isso, porque vendo a cena, ela já é impressionante. No momento em que você sabe que efeitos especiais, né, era um negócio mais complicado nessa época, a cena já é impressionante, ela funciona muito bem, é uma cena boa de se assistir, sabe, é divertida, é boa de se ver. Só que a gente assiste e pensa, tá, é cenográfico, né, se caísse na cabeça, de repente até caiu. Quando você só assiste, sem ter informações, você pensa, sei lá quantos takes teve isso, de repente até caiu na cabeça dele, mas é uma coisa totalmente falsa, né? Feita de algum material super leve pra se bater não ter problema, né? Mas não é. Não é. É uma fachada de casa de verdade, essencialmente, e extremamente pesada. E, inclusive, na verdade, se você ver a cena, dá pra ver o tanto de poeira que levanta. Dá a sensação do peso que a coisa tinha, sabe? Vendo a cena. Enfim, felizmente deu certo. Não aconteceu nenhum problema. Curiosamente, em quase todos os filmes do Buster Keaton que a gente tem aqui, a gente tem uma notícia sobre algum acidente que ele sofreu nas gravações e que ou atrapalhou as filmagens de algum jeito, ou, sei lá, gerou algum risco de vida pra ele mais sério do que poderia ter acontecido, né? Já aconteceu realmente alguma coisa. Nesse aqui, aparentemente, a produção do filme foi adiada porque ele quebrou o nariz jogando beisebol. O que é engraçado, porque então dessa vez o ferimento não veio no filme. O ferimento veio fora do filme e atrapalhou o filme. Esse filme foi o último filme produzido pela produtora do Buster Keaton. Ele tinha nessa época, né? Com muitos anos de sucesso, ele acabou montando sua própria produtora. Só que ele já estava em algum declínio e esse filme foi o último filme feito pela produtora dele. O filme não foi um sucesso de bilheteria. Se tornou o último filme que o Buster Keaton fez para United Artists, que é a produtora para quem ele fazia filmes na época. Ele acabou indo para MGM, onde ele fez aí um último filme no estilo dele. O jeito que a internet me disse isso é um pouco confuso e são 2 filmes que eu não vi, então teria que ver os filmes para entender. Mas dá a entender para mim que ele fez 2 filmes na MGM, um no estilo clássico dele e um que não seria no estilo clássico dele. Então, não sei, só vendo esses 2 filmes realmente para saber. E que aí, depois desses 2 filmes, o controle criativo dele foi totalmente retirado do estúdio e ele acabou essencialmente a carreira que ele tinha, essa liberdade que ele tinha para fazer os filmes do jeito dele, como ele vinha fazendo há mais de uma década aqui, até chegar nesse ponto, né? Então esse filme aí é bem um marco do final da carreira do Buster Keaton. Como eu falei, o filme não foi um sucesso de bilheteria, foi aí considerado um grande fracasso, e a crítica também não gostou muito do filme. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. É engraçado porque o livro começa dizendo que, mais até do que o formalmente experimental Sherlock Jr., esse filme, juntamente com Nossa Hospitalidade e a General, revela, além do considerável talento de Keaton como comediante, seu grau de excelência como diretor. Mas é difícil isso, né? Quando ele é co-diretor no filme e não é diretor sozinho, que inclusive também é o caso dos outros filmes, com exceção de Sherlock Jr. Dos 4 filmes citados, né? O próprio Capitão Bill Jr., o Sherlock Jr., o Nossa Hospitalidade e a General, desses 4, só o Sherlock Jr. ele dirigiu sozinho. Então parece difícil dizer que esse filme, junto com esses outros, mostra o grau de excelência dele como diretor. Eu não sei como que poderiam estar medindo isso num filme que não foi feito por ele sozinho, sabe? Não foi dirigido por ele sozinho. Um problema bem grande que eu tenho com essa sinopse é que aí diz que o Buster é um vigarista da cidade grande formado na universidade. Eu não faço ideia de onde saiu esse vigarista. Eu quero acreditar que é um problema de tradução. Eu quero muito acreditar que é um problema de tradução, porque não faz nenhum sentido esse vigarista.
vigarista com o que a gente vê no filme. Nenhum sentido. Ele é super ingênuo e bobinho. Não tem nenhuma lógica de chamar ele de vigarista. Tem outro ponto aqui que eu tenho absoluta certeza que é um erro de tradução, porque diz que o pai dele é um dono de barco a vapor e está sendo perseguido. E eu vou arriscar que esse perseguido provavelmente é um chased out, que no caso significa que ele está sendo, vamos dizer assim, expulso do trabalho, no sentido de que o outro barco está tomando o lugar que é o lugar dele, que ele a princípio ocupava, e não deixando espaço para ele continuar trabalhando, porque o outro está roubando todo o público. Esse verbo faz esse sentido no inglês. Na tradução ficou perseguido, perseguido não faz sentido. Mas aqui eu tenho 90% de certeza que é um erro de tradução. Curiosamente, o livro não fala a coisa que eu falei sobre a cena da casa. Na verdade, o livro nem cita a cena da casa, o que eu acho curioso, porque ele, em alguns filmes, fala sobre cenas que são muito famosas, e eu acho que essa cena é muito famosa. Eu arrisco dizer que o meu primeiro contato com o Buster Keaton na vida foi vendo essa cena, porque em algum vídeo aqui eu devo ter falado sobre isso. Eu, criança, pré-adolescente, sei lá, não vou lembrar quando foi, assisti alguns filmes do Chaplin, porque passaram na Globo, sei lá, de madrugada, num mês aí que eles fizeram um especial. Durante esse mês vamos passar vários filmes do Chaplin. E eu não vou lembrar quantos passaram, mas eu assisti uns 3 ou 4 na época. Então eu já tinha esse contato com o Chaplin há muito tempo. Do Buster Keaton eu nunca tinha visto. Eu ouvi falar assim pouco, muito por alto, mas é alguém que eu só fui conhecer de verdade, assim, depois da internet, sabe? E o meu primeiro contato com Buster Keaton, eu acredito que foi ver essa cena, porque eu acho que essa cena da fachada da casa caindo e ele ficando no meio na janelinha é uma cena muito conhecida. E eu diria que é a principal cena para ilustrar o Buster Keaton que é usada para as pessoas. Eu não tô nem dizendo que ela seria a melhor, mas eu acho que na prática é o que acontece. Essa é a cena. Se alguém quer mostrar o Buster Keaton para alguém, geralmente é essa cena que mostram, se tiver que escolher alguma. Então me surpreende um pouco que o livro nem toca no assunto. Eu acho que eu falei isso no último vídeo. Eu gosto bastante desse filme. Eu, na verdade, gosto mais dele do que da General, que é frequentemente considerado aí o melhor filme do Buster Keaton. Eu já falei que eu não gosto muito da General, né? Eu arrisco dizer que meu filme preferido ainda é o Sherlock Jr. Eu acho o Sherlock Jr. muito criativo. Muito criativo. Ele é um filme curto, ele é um filme dinâmico e eu acho que ele é muito criativo. E esse, pra mim, é um ponto que me pega demais, assim. Eu sinto que ele funciona porque ele é rápido, as piadas estão ali e ele acaba, sabe? Você consegue se divertir. Eu sei que isso não é uma análise de como o filme foi visto na época, mas pra ver hoje, e sempre bom lembrar que tudo isso que está sendo feito aqui é baseado num livro que me diz para ver filmes hoje, então eu tenho que analisar como é a experiência de ver esse filme hoje. Eu acho que o Sherlock Jr. funciona muito bem. Esse aqui pra mim, eu diria que é o segundo, assim, é o meu segundo preferido dos filmes que eu vi do Buster Keaton, e eu não lembro agora se eu vi algum de fora da lista. Eu acho que eu só vi os filmes da lista, posso estar enganado. Eu ainda tenho curiosidade de ver alguns outros aí que eu já vi serem mencionados, mas não estão na lista. Esse aqui é o meu segundo preferido, porque eu acho que é um filme com momentos bem legais, assim. Eu entendo que é um filme que já foi lançado, é um filme de 1928, então o cinema já estava começando a ser falado, e isso obviamente afetou o público, que, pelo que eu entendo, já não estava muito animado com Buster Keaton. Eu acho que é um problema, porque assim, a gente viu aqui na lista uns 4 filmes do Buster Keaton, talvez 5, acho que 5, porque nesse vídeo eu citei 4, mas tenho 7 oportunidades ainda, então acho que a gente viu 5 com esse aqui. Isso não é nem 1/3 da produção de filmes que ele teve, sabe? Talvez não seja nem 1/5, muito provavelmente não é nem 1/5. Então eu entendo que, de repente, mesmo pra quem era fã, chega uma hora que cansa, sabe? Eu lembro de comentar que, por exemplo, no A General, que é de novo aí considerado por muitas pessoas o melhor filme dele, ele já recicla piadas que ele já tinha usado antes. Ele dá uma elaborada porque ele tinha mais dinheiro, ele tava muito em alta, então ele tinha um orçamento maior, mas ele recicla umas piadas que ele tinha usado no Nossa Hospitalidade, por exemplo, que é um filme mais do começo da carreira dele e tal. Mas é um filme que já tinha coisa de piadas com trem e tal. Então, isso pra ilustrar que ele repetia piadas, sabe? Ele repetia piadas e eu acho que pelo menos até certo ponto tá tudo bem. Não é um problema exatamente. Mas pra quem tá assistindo, cansa, sabe? Eu acho que chega uma hora que cansa. E eu acho que isso é inevitável pra muita coisa. E eu acho que isso é inevitável pra filmes nesse estilo, essa coisa do humor físico. Por mais que você tente ser criativo e inventar umas piadas novas, o estilo é meio que sempre o mesmo. E às vezes as piadas, ou algumas delas pelo menos, também são as mesmas. Então
Então você tem um filme que tem, sei lá, o filme tem 20 piadas, de repente 5 são novas. As outras 15, quem era fã e tava acompanhando e quando saía um filme novo se animava pra ir ver, de repente já viu todas. Então se essa pessoa que viu tudo isso vai ver esse outro filme e vai pensar, teve uns momentos legais, mas assim, cansei, sabe? Eu entendo o declínio do sucesso dos filmes, porque eu acho que eles não estavam exatamente sabendo se atualizar. Isso é um problema que o Buster Keaton passou, isso é um problema pelo qual o Chaplin passou, e eu imagino que esse é um problema pelo qual os outros humoristas dessa época também devem ter passado. Eu, na verdade, não vi filmes, por exemplo, do Harold Lloyd. Eu vi 2 filmes dele na vida, se eu não me engano. Um que tá na lista e o outro que não tá na lista, mas que eu citei lá no vídeo do Caçula, que é o Homem-Mosca. Mas provavelmente ele passou por isso também, porque era o tipo de filme que ele fazia, sabe? Então eu acho que é um pouco inevitável. Eu acho que é um declínio um pouco inevitável. Não diminui a genialidade por trás ali da pessoa que estava fazendo o filme. Eu acho que realmente foram grandes mentes criativas daquele tipo de humor, mas o tipo de humor em si precisava ser atualizado de um jeito que eu sinto que as pessoas relutaram muito em atualizar, sabe? Eles tiveram muita dificuldade ali em saber se manter relevantes e pegar o que eu posso usar desse jeito novo de se fazer cinema, como que eu posso pegar isso e ainda colocar a minha coisa ali. Eu sinto que eles, de novo, não tendo visto também todos os filmes, eu vi, esse é o último filme do Buster Keaton que eu vi. Ele fez 2 filmes depois. Não sei como são esses 2 filmes depois, né? Talvez eles possam mudar um pouco minha opinião em relação ao Buster Keaton, mas considerando que ele não manteve uma carreira depois disso, provavelmente é o que aconteceu. Do Chaplin eu vi mais filmes, então eu consigo me situar melhor. E o Chaplin é uma pessoa que depois tentou se reinventar, né? A gente já viu aqui a essa altura filmes do Chaplin totalmente falado. Outra proposta, sabe? Ele acabou com um personagem que só funcionava ali no cinema mudo. Ele acabou com aquele personagem pra tentar fazer coisas diferentes que eu não acho que não deram certo, não. Eu acho que deram, sabe? Houve outros problemas ali, mas eu acho que deram certo. Não foram do tamanho que o que ele fez antes foram, mas também mostraram que ele continuava sendo uma mente criativa com ideias boas ali, sabe? E eu sinto que o Buster Keaton ficou muito preso, aquilo era o que ele sabia fazer, e se aquilo deixou de ser relevante, ele não soube mais o que fazer, sabe? Mas é isso. De novo, esse aqui pra mim, de todos os filmes que eu vi, é meu segundo preferido do Buster Keaton. Então, eu achei um filme bem divertido. Eu acho que vale a pena. Quem quiser assistir, conhecer aí o Buster Keaton. Eu ainda recomendo o primeiro Sherlock Jr. Eu acho que é um filme dinâmico, com piadas rápidas e interessantes e criativas. Então, eu acho que aquele filme é mais fácil de assistir hoje. Todos são filmes mudos, né? É sempre uma questão. Aquele, por ser mais curto e mais dinâmico, eu acho que fica mais fácil de ver. Mas esse aqui, assim, em segundo lugar pra mim, ainda acho que funciona muito bem. Acho que é divertido de assistir. Vale a pena. Mas é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma coisa pra falar, o espaço tá sempre aberto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!